Olá, mais uma vez aqui, né, Fran Cardoso, e agora a gente vai comentar a lista de exercícios 2021/05, que é a parte de áreas, né? E na casa aí a gente está falando só de áreas de polígonos. Então eu comecei esse assunto, na verdade, na segunda-feira, agora dia 29, pela aula lá pelo Google Meet, e a gente foi deduzindo as fórmulas, todas as fórmulas que eu vou estar apresentando aqui, a gente deduziu, exceto uma que é a fórmula da área de um triângulo a partir dos lados. Mas essa fórmula eu coloquei no material de apoio que eu enviei para vocês também na segunda-feira ainda, ok? Eu vou só estar passando aqui agora as fórmulas que a gente apresentou, né? O total são 8 fórmulas, mais uma que é essa fórmula que eu falei da área do triângulo a partir dos lados, ok? Então a primeira fórmula, a área do retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Tá? Essa foi a nossa fórmula base que a gente usou para definir todas as outras. Em seguida, a área do quadrado, mas dispensa apresentações, até porque o quadrado ele é um caso particular de retângulo em que todos os lados são iguais. Então, no caso, se é retângulo é base vezes altura, aí o quadrado é lado vezes lado, né? Ou seja, base vezes altura, então é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Em seguida a gente viu o paralelogramo, que é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos entre si, tá? Aí a área dele é também base vezes altura, tá? A base é um lado do paralelogramo e a altura é a distância entre essas bases que está indicada, né? Ou seja, é a altura relativa à base que está indicada. A área do triângulo, a próxima, aí vocês estão vendo, é base vezes altura sobre 2. Essa aí a gente deduziu porque o triângulo é como se fosse a metade de um paralelogramo, tá? O trapézio, a próxima figura aí, o trapézio ele é um quadrilátero em que você tem apenas você tem um par de lados opostos paralelos e outro par de lados opostos não paralelos. Os não paralelos a gente chama de laterais e os paralelos a gente chama de base, tá? E aí são bases de tamanhos diferentes. Então, uma é a base menor e a outra é a base maior. E a distância entre essas bases a gente chama de altura. Tá? E para deduzir essa fórmula, eu apresentei lá na aula que, no caso, a gente deduziu que é só você pegar esse trapézio aí, é como se ele fosse, na verdade, a metade de um paralelogramo. Só que esse paralelogramo, a base dele vai ser exatamente a soma das bases, tá? E a altura dele, a soma das bases do trapézio. E a altura dele também é a altura do trapézio. Então, por isso que a fórmula fica esse resultado aí, né? A soma das bases, né? Base maior mais base menor, fecha tudo dentro do parênteses, multiplicado pela altura dividido por 2. Em seguida, a gente viu a área do losango, tá? Na resolução de alguns exemplos, a gente fez, no exemplo, inclusive é o exemplo que eu vou estar fazendo agora, tá? A gente fez ela de duas formas. A gente usou a fórmula mesmo, que é o produto das diagonais dividido por 2. E a gente fez usando a ideia que eu tentei passar, né? Que é pegar um desses triângulos aí, calcula a área e multiplica por 4. Em seguida a gente viu, essa aí eu achei muito importante eu falar, a área do triângulo equilátero, que é uma coisa que a gente já estava falando desde a lista de exercícios sobre o teorema de Pitágoras, tá? Então a gente usou que é base vezes a altura sobre 2, mas aí no caso a gente não teria a altura, tá? Aí no caso a gente deduz que a altura é a metade do lado multiplicado por raiz de 3. E aí quando você faz essa continha, você vai chegar nesse resultado aí que está apresentado, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então essa fórmula é importante a gente guardar. Tá? E em seguida a gente viu a área do hexágono regular, mas aí essa do hexágono regular, essa fórmula que eu estou apresentando aí, ela é bem vantajosa. Por quê? Porque aí, na verdade, você está vendo duas fórmulas. Você está vendo
a área do hexágono regular e a área do triângulo equilátero. Por quê? Porque o hexágono regular ele é equivalente a 6 triângulos equiláteros. Então, um hexágono regular de lado L, tá? Ele é equivalente a 6 triângulos equiláteros de lado L. Então, é só você pegar um triângulo, calcular a área e multiplicar por 6, tá? Aí eu até comentei que essa fórmula, às vezes, ela é encontrada de outra maneira. Ela é 3L2 raiz de 3 sobre 2, mas aí eu prefiro essa versão aí porque a gente tem mesmo aí duas fórmulas, né? Você vê aí a do hexágono e automaticamente você vê a do triângulo equilátero. E a última fórmula, pronto, essa aí é a fórmula de Heron ou Heron, é a área do triângulo a partir dos lados, tá? Que no caso a gente poderia também usá-la para calcular a área de um triângulo equilátero, né? Porque triângulo equilátero, os três lados são iguais. Aí no caso é uma forma geral, tá? Então a gente usa a ideia do semiperímetro, tá? Estou indicando aí pela letra P, tá? Só para ficar a anotação mesmo mais simples. Geralmente tem livro que indica perímetro por 2P, então o semiperímetro fica sendo a metade P, tá? Aí eu acho que essa anotação é exatamente para essa formulazinha aí, ela não ficar tão carregada, tá? Então vamos ver, o semiperímetro é a metade do perímetro, né? E aí no caso, você vai fazer o quê? Você multiplica o semiperímetro, né? Pelo semiperímetro menos cada lado. Então, um triângulo aí que está indicado de lados A, B e C, então você vai multiplicar o semiperímetro P, multiplica por P menos A, P menos B, P menos C, ou seja, P menos o primeiro lado, P menos o segundo lado e P menos o terceiro lado, tá? Então fica um produto de 4 números. O semiperímetro menos cada lado, tá? Então aí fica sendo um produto de 4 números, mas tudo isso tem que ficar dentro da raiz, tá? Então essa é a ideia. E esse aí a gente vai usar para resolver o item H da primeira questão da nossa lista de exercícios 2021/05, tá? Então aqui nesse primeiro vídeo eu vou estar comentando rapidinho, bem rápido, né? Para os vídeos não ficarem muito longos, né? Para ficar fácil de vocês consumirem. Então eu vou estar comentando o item A, B, C e D da primeira questão, mas isso aí quem já assistiu aula pelo Google Meet já sabe como é que faz. Tá ok? Então é a aplicação de alguma dessas fórmulas que eu acabei de apresentar aqui. Pronto, então na primeira questão, no item A, a gente tem aí um retângulo de lados 7,5 e 4, né? 7,5 centímetros e 4 centímetros. Seguindo a fórmula, né? A área daqui vai ser base, seria a base 7,5, a altura 4, né? Ou então aquela história, comprimento multiplicado pela largura. Então fica 7,5 centímetros vezes 4 centímetros. 7,5 vezes 4 é 30, tá? E centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então a resposta completa é 30 centímetros quadrados, tá? E é importante, claro, que essas medidas, né, que no caso se você vai multiplicar, se você vai somar, é que elas estejam na mesma unidade. O item B agora é a área de um paralelogramo, então a fórmula também é base vezes altura. A base é 9, a altura 4, então vou estar só indicando aqui, ó. A área vai ser então 9 centímetros vezes 4 centímetros, então o resultado é 36 centímetros quadrados. Item C é a área de um triângulo. Aqui o triângulo tem um lado de 4,5 centímetros, 4,5, e a altura 6 centímetros. Então a altura é relativa a esse lado, tá? Se eu tivesse dado, por exemplo, essa medida aqui, o outro lado do triângulo, aí eu precisava da altura relativa a esse lado aí, tá? Mas aí quando você fizer base vezes a altura sobre 2, o resultado é sempre o mesmo, tá? Então aqui no caso, a área é base vezes a altura sobre 2, então é 4,5 centímetros vezes 6 centímetros, tudo isso dividido por 2, aí isso aqui vai dar 27, 27 dividido por 2 dá 13,5. 13,5 o quê? Centímetro vezes centímetro, então é centímetro
quadrado. Se fosse metro vezes metro, metro quadrado. Se fosse quilômetro vezes quilômetro, seria quilômetro quadrado. Item D também é simples, aplicação direta da fórmula, tá? É um trapézio, as bases são 7 e 13 e a altura 5. Então a área, eu vou estar indicando aqui, ó. Não, vou fazer aqui no meio. Tá? Você vai somar as bases, 13 mais 7, base maior mais base menor, multiplica pela altura, que é 5, tudo isso dividido por 2, tá? E aí esse resultado vai ficar, olha aqui, 13 mais 7, 20, 20 vezes 5, 100, 100 dividido por 2, 50. Então o resultado é 50, mas é claro, 50 o quê? 50 centímetros quadrados, tá? Então aqui foi a primeira questão, os itens A, B, C e D, tá? Próximo vídeo eu vou estar comentando os itens restantes. Valeu!